Clara não tinha planos naquele sábado de manhã. Depois de uma semana cansativa no escritório e das lembranças pesadas que insistiam em surgir desde que sua avó partira, decidiu sair sem rumo certo. Caminhando pelas ruas do bairro, encontrou a feirinha de antiguidade que costumava visitar na infância. Entre objetos velhos, discos riscados e brinquedos esquecidos, algo lhe chamou a atenção. Uma pilha de livros antigos sobre uma toalha desbotada. Um em especial, de capa azul e sem título visível, parecia esperar por ela. Pegou o livro com delicadeza, sentindo o cheiro amarelado das páginas antigas. O vendedor, um senhor de aparência simples, sorriu e disse: "Esse aí ninguém quis. Pode levar por R$ 5. Clara aceitou, sem imaginar o quanto aquele livro mudaria sua vida. Ela não sabia por que se sentia atraída por ele, mas havia algo naquele objeto que parecia querer ser lido, como se carregasse segredos. Com o exemplar nas mãos, voltou para casa sem desconfiar que havia acabado de abrir a primeira página de um capítulo que não era de ficção, mas sim da própria história de sua vida. Se você gosta desse tipo de história, deixe nos comentários de onde você assiste este vídeo, e vamos dar continuidade à história. Já em casa, Clara preparou um chá de camomila e se deitou no sofá. O dia estava nublado, e o som da chuva fraca batendo contra a janela tornava o clima ainda mais introspectivo. Quando abriu o livro para começar a leitura, algo inesperado aconteceu. Uma folha dobrada escorregou silenciosamente de dentro das páginas e caiu no chão. Ela se curvou e a pegou, notando que era um papel antigo, levemente amarelado pelo tempo, com a textura frágil de quem havia sido guardado por décadas. Havia um envelope, sem selos, apenas com um nome escrito à mão: Elisa. No verso, a assinatura: Vitor. O coração de Clara bateu mais forte. Aquilo não era parte da história do livro. Era algo pessoal, íntimo, esquecido. Ou deixado ali de propósito. Contra a razão, mas movida pela curiosidade, Clara abriu o envelope e começou a ler a carta. Palavras intensas preenchiam as linhas, misturando arrependimento e dor. Quem era Elisa? Quem era Vitor? E por que aquela carta estava naquele livro? Sentia que havia cruzado um limite. E mesmo sem entender o porquê, Clara sabia que sua vida não seria mais a mesma. As palavras da carta pareciam pulsar na mão de Clara. O texto começava com uma súplica. "Perdoa-me, Elisa. Não posso mais carregar isso sozinho." A letra, trêmula, revelava o peso de algo que fora guardado em segredo por muito tempo. Vitor falava sobre uma escolha errada, uma covardia que destruiu não apenas um amor, mas toda uma vida. Ele escrevia com o desespero de quem sabe que o tempo não volta, mas ainda assim tenta consertar o irreparável. "Se você estiver lendo isso um dia, saiba que eu nunca quis que terminasse assim", dizia uma das frases finais. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele pedaço de papel não era apenas um desabafo. Era uma confissão, um grito do passado que atravessava décadas para chegar até ela. Mais do que um romance proibido, havia algo sombrio ali. Vitor mencionava algo que nunca deveria ter acontecido, uma vida que foi arrancada e um segredo enterrado para sempre. Clara fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto. Ela sabia instintivamente que aquela carta não foi encontrada por acaso. Era como se o destino tivesse escolhido suas mãos para reabrir uma história que alguém tentou apagar. Nos dias seguintes, Clara não conseguia parar de pensar na carta. Leu e releu cada linha como quem tenta decifrar um enigma escondido nas entrelinhas. Quem eram Vitor e Elisa? Qual era o segredo que ele tanto temia? Tentou procurá-los nas redes sociais, buscou registros antigos de moradores do bairro, vasculhou fóruns e grupos de histórias antigas na internet, mas os nomes eram comuns demais para trazer resultados claros. Ainda assim, havia algo que não deixava Clara desistir. Era como se aquela história a puxasse para dentro dela, como um imã emocional impossível de ignorar. Começou a anotar todos os detalhes da carta, esperando encontrar pistas que pudessem levá-la mais longe. Era obcecada, mas não por curiosidade gratuita. Sentia que havia uma ligação inexplicável entre ela e aquelas palavras. Uma parte de si dizia que Elisa não era uma estranha, que aquela dor descrita na carta ressoava com algo dentro dela. Talvez fosse loucura, talvez fosse só empatia, mas Clara sabia. Aquilo não era coincidência. Aquela história pedia para ser desenterrada, e ela estava decidida a descobrir quem era Elisa
e por que aquela carta precisava, a todo custo, ser lida. Determinada, Clara voltou à carta com novos olhos, buscando algo que pudesse ter passado despercebido, e foi então que percebeu. Entre as linhas, existiam pistas sutis. Vitor mencionava a Casa Amarela no fim da Rua das Flores, falava de um segredo enterrado no jardim, e citava uma mulher chamada Dona Lúcia, que sabia de tudo, mas preferiu o silêncio. Clara anotou cada detalhe. Eram informações muito específicas para serem fictícias. O nome da rua parecia familiar. Foi até o mapa da cidade e encontrou uma Rua das Flores num bairro antigo, afastado do centro. Um frio percorreu sua espinha. A intuição dizia que ela precisava ir até lá. As palavras de Vitor não pareciam apenas desabafo. Eram quase um pedido de resgate, como se ele quisesse, mesmo décadas depois, que alguém encontrasse a verdade. Clara sentiu o peso do que estava prestes a fazer. Não era só uma curiosidade agora. Era uma missão. Sabia que podia estar mexendo em algo doloroso, talvez até perigoso, mas no fundo, sentia que aquele era o caminho certo. Afinal, há verdades que, mesmo enterradas, continuam vivas, e ela estava prestes a cavar fundo. No dia seguinte, Clara acordou cedo. Dormira pouco, tomada por ansiedade e pensamentos confusos. Pegou um caderno com as anotações da carta, vestiu uma roupa discreta e seguiu em direção ao endereço que identificou na Rua das Flores. Quando chegou, o coração acelerou. No fim da rua, coberta por trepadeiras e com a pintura desbotada, lá estava a Casa Amarela. O jardim era descuidado, mas ainda preservava vestígios de um tempo em que fora bonito. Clara se aproximou do portão e bateu palmas. Depois de alguns segundos, uma senhora de cabelos brancos, olhar firme e expressão cautelosa, apareceu. Antes que Clara dissesse qualquer palavra, a mulher a encarou com olhos marejados e perguntou: "Você é neta da Elisa?" Clara ficou sem chão. Não havia mencionado nenhum nome. Como aquela mulher sabia? Com a voz trêmula, ela apenas respondeu: "Não sei." A senhora abriu o portão devagar e a convidou para entrar. O clima era pesado, como se memórias presas por décadas começassem a se agitar no ar. Dentro da casa, Clara sentiu que estava mais próxima da verdade do que jamais imaginou, e que Dona Lúcia, a mulher da carta, guardava segredos há tempo demais. Dona Lúcia serviu café numa xícara de porcelana antiga e sentou-se de frente para Clara com as mãos trêmulas. O silêncio entre as duas era denso, até que a idosa respirou fundo e começou a falar. Disse que Elisa era sua irmã mais nova, doce e ingênua, que se apaixonara por um homem casado chamado Vitor. Aquilo nunca ia dar certo, murmurou. Mas o pior não foi o romance proibido. O pior foi o que aconteceu depois. Elisa engravidou. Vitor entrou em pânico. Ele temia escândalos, julgamento da família, a perda de sua reputação, e fez o impensável. Convenceu Elisa a esconder a gravidez. Prometeu que cuidaria de tudo, mas desapareceu com o bebê horas depois do parto, contou Lúcia, com os olhos cheios de dor. Elisa nunca mais foi a mesma. Entrou em depressão profunda. Tentou se reencontrar, mas a culpa e a saudade foram maiores. Um dia, simplesmente sumiu. A carta que você achou era a única que ele deixou para ela, mas ela nunca chegou a ler. Clara escutava tudo em choque. Aquilo não era só uma história antiga. Era uma tragédia enterrada pela vergonha. E o mais inquietante, havia algo naquela história que parecia chamá-la de dentro. Clara segurava a xícara com força, tentando conter o tremor nas mãos. A história que Dona Lúcia contava era mais do que uma lembrança dolorosa. Era quase um pedido de socorro. Segundo ela, o bebê de Elisa havia sido entregue para adoção de forma clandestina por um intermediário contratado por Vitor. Nunca soubemos onde foi parar, e Elisa nunca mais se recuperou, disse, com os olhos perdidos no tempo. Clara sentia um nó no estômago. Era como se cada peça da história formasse um quebra-cabeça que se encaixava em sua própria vida. Ela sempre fora adotada, mas sua mãe adotiva jamais soubera dizer muito sobre os primeiros meses da adoção. Não havia registros completos, só um nome: Clara Elisa. O nome soava diferente agora. Tinha peso, tinha origem, tinha história. Por um instante ela se perguntou: e se fosse ela aquele bebê? Seria possível? Tantos anos depois, e aquela carta esquecida num livro estaria revelando sua origem verdadeira? O medo e a esperança se misturavam. Se aquilo fosse verdade,
Clara não era apenas uma leitora acidental. Era a continuação de uma história interrompida à força, e talvez estivesse prestes a recomeçá-la. Antes de se despedir, Dona Lúcia foi até um baú de madeira e tirou de lá um caderno antigo, com capa de tecido e páginas bordadas à mão. Era o diário de Elisa. Eu guardei isso todos esses anos. Nunca tive coragem de ler tudo. Mas talvez agora seja a hora, disse, entregando-o a Clara. Ela o abriu com reverência, quase como quem toca algo sagrado. Nas primeiras páginas, havia frases de amor, reflexões, sonhos de uma vida que nunca aconteceu. Mas foi uma anotação específica que a fez parar. Se for menina, quero chamá-la de Clara. Clara Elisa. O coração de Clara quase parou. Era o nome dela. A prova que faltava. Tudo fazia sentido agora. O livro misterioso, a carta, o impulso inexplicável de investigar. Nada disso foi acaso. Ela era a filha de Elisa, a bebê que todos pensavam estar perdida. Com os olhos cheios de lágrimas, Clara abraçou Dona Lúcia. Não precisava mais de testes ou documentos. O sangue pode unir, mas a verdade é o que realmente liberta. Pela primeira vez, ela sentia que sabia quem era, e estava pronta para enfrentar tudo o que ainda viria com essa descoberta. Mesmo com o coração apertado e as emoções à flor da pele, Clara sabia que precisava confirmar sua origem. Foi até o antigo orfanato onde fora registrada. O prédio já estava em ruínas, mas descobriu que uma das funcionárias da época ainda estava viva, Dona Celeste, hoje aposentada. Localizou a idosa que morava em um bairro próximo. Ao chegar, mostrou sua certidão e contou sobre a carta. Dona Celeste franziu o senho, pensativa, até que seus olhos se arregalaram. Eu me lembro. Um homem desesperado trouxe uma bebê em 1987. Disse que a mãe havia morrido e que a filha precisava de uma nova chance. Clara sentiu o chão sumir. A descrição batia. Celeste contou que, junto ao bebê, havia um papel com o nome Clara Elisa e um broche de flor. Clara, emocionada, tirou da bolsa o mesmo broche que usava desde criança sem nunca saber a origem. Aquilo selava a verdade. Era ela, o bebê perdido de Elisa, a filha que nunca conheceu a mãe. As peças estavam completas, mas agora restava o mais difícil. O que fazer com essa verdade? De volta à casa, Clara se sentou com o diário de Elisa no colo e a carta de Vítor ao lado. Tinha nas mãos o passado de duas pessoas que foram separadas por medo, orgulho e silêncio. Sabia que Vítor havia morrido anos depois, sozinho, sem conseguir desfazer o mal que causou. Elisa, por sua vez, desaparecera sem deixar rastros, e agora Clara temia que jamais pudesse conhecê-la. Mas havia algo mais forte do que a dor, o desejo de honrar essa história. Não queria que sua origem fosse marcada apenas pela tragédia. Pela primeira vez, olhou no espelho e viu uma nova mulher. Não a filha abandonada, não a órfã perdida, mas uma sobrevivente. Decidiu escrever sua própria carta, para Elisa, mesmo que ela nunca fosse ler. Escreveu com lágrimas e alma, como um desabafo, como um pedido de reconexão. Ao final, deixou o bilhete dentro do mesmo livro em que tudo começou e o devolveu à feirinha onde o comprara. Quem sabe um dia, outra alma perdida também encontrasse sua verdade ali, porque livros guardam histórias, sim, mas às vezes também são pontes entre corações que o tempo tentou separar. Meses se passaram desde aquele dia na feira. Clara agora era outra. Com a verdade em mãos, decidiu transformar a dor em força. Procurou contar a história de Elisa, de Vítor e da carta que mudou sua vida. Escreveu um livro, um misto de realidade e emoção, onde cada linha era uma tentativa de manter viva a memória da mãe que nunca conheceu, mas cuja essência agora sentia dentro de si. O livro ganhou visibilidade. Pessoas que também carregavam passados confusos começaram a procurá-la, com suas próprias histórias de adoção, de amor proibido, de silêncios antigos. Clara percebeu que sua missão era maior do que descobrir quem ela era. Era ajudar outros a fazerem o mesmo. Transformou dor em propósito. Visitava orfanatos, organizava feiras literárias, deixava livros com cartas dentro. Pequenos gestos que podiam acender grandes verdades. Em uma entrevista, perguntaram se ela acreditava em destino. Ela sorriu e respondeu: acredito em livros. Eles não escolhem mãos erradas. Hoje, Clara vive em paz. Porque no fim, não foi apenas a carta que encontrou, foi a si mesma. E essa sim,
foi a maior história que já leu. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre suas próprias memórias, eu quero te convidar a dar o próximo passo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Talvez alguém esteja buscando a chave para recomeçar, assim como Clara encontrou a sua. E se você também tem uma história para contar, lembre-se, cada passo em direção à verdade é uma transformação. Vamos espalhar essas histórias de cura, perdão e recomeço. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe seu pensamento e juntos vamos criar um espaço onde as histórias se entrelaçam e nos ajudam a crescer. Porque no fim, cada um de nós tem uma carta esperando para ser lida.